Bom dia, Toné, bom dia, Tomás, bom dia a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Primeiramente, o intuito dessas vagas é a facilidade de quem tem alguma coisa rápida para fazer achar um estacionamento, que era uma dificuldade muito grande, uma reclamação de vários setores, tanto os aplicativos, até mesmo os taxistas, às vezes não tinham um lugar para parar, o que gerava para eles um conflito de parar em fila dupla, muitas vezes, que é uma irregularidade, e algumas vezes eram autuados e tinha essa reclamação. Então, com esse intuito, a gente usou as vagas que existem legalmente, a previsão legal, para fazer esse ponto. Começamos hoje com 4 pontos, 2 desses pontos tem 2 boxes de estacionamento rápido, só que o pessoal tem que estar sempre atento. A placa é bem específica, é parada 15 minutos com um alerta ligado. E onde é que são esses pontos? A gente tem um ponto na 7 de setembro, ao lado do Centro Clínico. A gente tem um ponto na Saldanha Marinho, esquina com Andrade Neves. Temos um ponto na Ernesto Alves, que é na Rede Super, que são 2 boxes. E temos um ponto na Júlio de Castilhos, em frente ao o terreno, que são 2 boxes também. Que são os pontos hoje que eram mais questionados de vagas, necessidade de vagas. Tem muitos outros, com certeza. A gente ainda está em fabricação e vai ser aplicado mais. A ideia... Então, Maurício, a escolha foi feita em função de demandas que vocês receberam lá na secretaria. Sim, sim. Quer dizer, vocês não tiraram da cabeça, olha, o pessoal está demandando lá no terreno, que fica ali na Júlio de Castilhos, Sim. que é uma área comercial, de alimentação, né, que o pessoal se concentra. Depois, no centro clínico do HCB, então Isto. é lá no início da 7 de setembro, é isso? Isto. Tá? Na rua Saldanha Marinho, junto a Andrade Neves, ali, Isto. então é aquela, vamos dizer, chegada da cidade ali, mais ou menos em que altura ali? Ela ficou ali na esquina, em frente ao Rei da Carne. Ah, o Rei da Que Carne. tem aqueles comércios na volta que todos podem usar, porque a vaga rápida serve tanto para uma carga e descarga, como para estacionamento para alguma ação. Ali no edifício Bartman, então. Isso, no edifício Bartman. Ficou. E o outro, eu me esqueci de Na Júlio, no terreno, na Rede Super, ali no Bartman. na Rede Super. Isso, na Rede Super. Na Rede Super, então, seria 7 de setembro. Não, a Rede Super na Ernesto Alves. Na Ernesto Alves, Isso. então na transversal. Isso, Então, bem na quem, saída do quem mercado. sobe pela 7 de setembro, depois vira Davi Barcelos, na Praça Honorato, mas na Ernesto Alves, que é Isso, aquela rua que vem ali do bairro Rio Branco e muda de nome na Praça Honorato para Aníbal Loureiro. Isso aí, exatamente. Onde vai futuramente ter a rua coberta. Né? Isso. Tá certo. Mas no futuro mais locais como esse vão ser implantados, Maurício? Eu tenho a ideia, juntamente com a prefeitura, de a gente implantar uma vaga a cada 2 quarteirões até o fim do ano agora. Uma a cada 2 quarteirões. Isso é a ideia inicial. E conforme for a aceitação, a gente pode expandir ou retrair. Nada é engessado no sistema, mas a aceitação é boa. Eu acompanho redes sociais, eu não respondo, mas eu acompanho todos os comentários, positivos e negativos. Um comentário que vai bastante é: o que eu vou fazer em 15 minutos no mercado? A vaga da Rede Super, por exemplo. Aquela vaga não é para quem vai fazer rancho. Aquela vaga ali é para quem tem que descer para pegar um item, entregar uma sacola, um embarque, um desembarque. Não é uma vaga para ti ir no mercado fazer o teu rancho. Não, as pessoas estão confundindo. Por um veículo, como um táxi, um aplicativo, um veículo de coleta e entrega, Exato. que chega ali, entrega a mercadoria, ou recebe, ou foi chamado por um cliente que já está na frente, esperando com as coisas, carrega e vai embora. É uma vaga autoexplicativa, é uma vaga rápida. Se tu pretende fazer o teu rancho, tu tem que procurar outra vaga. Entendeu? Isso é uma crítica que está acontecendo bastante. O pessoal não entendeu o conceito da vaga rápida e reclama que a vaga não tem a serventia para o mercado, por exemplo. Quem que vai comprar em 15 minutos? Realmente, o mercado específico ali, se tu entrar nele e sair, tu leva mais 15 minutos. Então essa vaga não é Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes. Bom dia, de novo, é aquela velha história. O pessoal só pensa no seu carro. Eu tenho meu carro, eu quero um estacionamento, saiam da frente, esvaziem a rua, porque agora eu vou sair com o meu carro, é só o meu carro e não quero mais nada. Pessoal, cidade grande que quer crescer, que quer ir para frente, não é só o teu Jaguar, o teu Mercedes, a tua Ferrari, tá? Eu volto a dizer, transporte público de passageiros tem que ser a prioridade número 1 para quem quer uma cidade evoluída, desenvolvida. Agora há pouco eu contei a história
que o presidente do Sintax de Porto Alegre sempre dizia: não adianta construir shoppings lindos, maravilhosos, hipermercados amplos, lojas comerciais e não fazer o ponto do táxi. Cadê o ponto do táxi no projeto do arquiteto? Ah, a gente não pensou, só pensamos só no Jaguar, na Mercedes e no Ferrari. O táxi não existe. Mas daí, como é que o consumidor que não tem um Jaguar, uma Ferrari, vai chegar e vai sair? Ah, pois é. Vamos fazer rapidinho aqui uma coisa aqui, mas pede licença para a prefeitura, faz um buraco na calçada e cria um ponto de táxi aqui, rapidinho, de última hora. Poxa, por que que o arquiteto não projetou um ponto de táxi e um ponto para os aplicativos? O teu consumidor vai chegar como? Ele vai sair como dali? A pé? Carregando as sacolas? Não. Tu vê que as pessoas não estão prontas para o futuro da cidade. Não interessa se é Cachoeira, Porto Alegre, Santa Maria ou Santa Cruz. Pessoal, vamos começar a botar a cabeça no lugar e começar a pensar como é que se faz gestão, tá? Depois não adianta vir aquelas palavras bonitas. Mobilidade urbana. Que palavra bonita. O que que eu faço com essa tal de mobilidade urbana? Boto ketchup e como? Aproveitando o gancho aí do Tomás, Maurício, o que essas vagas de estacionamento rápido impactarão na possibilidade futura do estacionamento rotativo pago? Impacto não tem nenhum, porque o próprio estacionamento, o estudo apresenta que na área que foi avaliada, que se aumentar, vai aumentar os números, diminuir os números, é previsto 25 vagas rápidas. Tranquilo. Se alguma dessas áreas que a gente aplicar até a vinda do estacionamento tiver uma placa rápida nossa, retiraremos ela. A empresa que ganhar vai fazer a aplicação correta, pintura, sinalização, tudo dentro dos padrões, e essa placa que nos sobrou vai para outro lugar. A outra parte fora do rotativo. Não tem impacto nenhum, não tem nenhum problema conflitante entre as duas coisas. Como é que está a tua sensação em relação à tramitação desse projeto do estacionamento rotativo pago? Olha, as pessoas que eu converso é 50% a 50%. Tem gente que quer favorável e contra. E geralmente a gente tenta explicar quem é contra, ele não quer pagar. Só que assim, tu não é obrigado a pagar. É a mesma coisa da vaga rápida. Tu não é obrigado a usar 15 minutos. Tu pode parar numa vaga normal e ficar o tempo que tu julgar necessário. O rotativo é o mesmo conceito. Tu não é obrigado a pagar. Caminha 2 quadras e faz a tua função sem gasto nenhum. Não é uma obrigação, para quem quiser pagar e ter o conforto, terá a opção. Então, é muito relativo. Eu entendo que tem pessoas que que são contra pagamentos adicionais da via pública. Só que o mundo evoluiu de uma certa forma que hoje em Cachoeira, que é pequena, que a gente fala do nossa visão, 50% das vagas hoje são ocupadas por comerciantes e trabalhadores das empresas locais. Então, se eu venho da minha casa para comprar um produto, eu não acho vaga para mim. Aí eu que sou o cliente que vou gastar naquela loja, eu tenho que caminhar 2, 3 quadras para achar uma vaga e vir na loja que eu preciso. Quando eu faço isso. E a pessoa que passa o dia na loja, ela não pode caminhar 2, 3 quadras. Isso é minha, Maurício, interpretação, entendeu? Mas eu acho que isso aí é como o Tomás falou. O pessoal não pensa no nós, pensa no eu. Eu quero ter uma vaga na frente da onde eu trabalho. Ponto. Acabou a conversa. Só que o mundo está evoluindo. O número de veículos aumentou. O transporte coletivo, enquanto ele não for uma realidade... como é que eu posso dizer a palavra? Quando não for uma realidade vívida na cidade, com a qualidade, tudo que todo mundo espera, ele não vai ter essa diminuição de veículos na rua. Isso é uma coisa visual. O pessoal não vai deixar do seu conforto do veículo para ficar numa parada de ônibus, na chuva, no sol, no vento, mais de 1 hora esperando um ônibus. Tendo uma rotatividade de veículos de transporte coletivo, com conforto e qualidade, é bem provável que uma boa parte dessas pessoas que vão de carro para o serviço voltem a usar o coletivo. O que vai fazer o quê? Diminuir esse conflito de trânsito. Mas isso não é uma coisa para hoje. Hoje, o que a gente tem de opção para fazer a melhoria para a sociedade é uma dessas. Eu quero mencionar, eu já comentei aqui, quem acompanha o programa sabe disso, eu me inscrevi no site do jornal The New York Times, porque Nova York dizem que é a capital do mundo, né? Então eu recebo durante o dia 3, 4 comunicados deles, assim, né? Com manchetes, com notícias, etc.
É bem fácil, gente. A gente bota o tradutor, porque hoje com inteligência artificial a gente bota, eles traduzem para o português, não precisa se puxar no inglês, não tem problema nenhum. É facilzinho. Claro, às vezes a tradução não é exatamente o que a gente não pega a conotação, mas deixa assim. E lá em Nova York eles estabeleceram o pedágio urbano. Como já tem, eu acho que em Londres, em Paris e tal. Ou seja, em determinadas áreas centrais de Nova York, a pessoa pode ingressar com o seu carro, mas ele é detectado, porque é por radares que leem as placas, né? E é debitado dele o valor de um pedágio por ele. E com isso, com essa medida, que não foi adotada agora, já há algum tempo, caiu bastante a movimentação no centro de Nova York. E olha que interessante. Pô, mas então tá legal agora, então o trânsito está fluindo, tá. Mas agora o problema é que eles têm a velocidade dos carros. Porque como tem menos carros, os carros estão andando em mais velocidades e começaram a ter acidentes mais graves e atropelamentos. Alguns Olha anos que coisa, atrás, né? Tu conserta um lado, né, pagando caro por esse pedágio, por outro lado, tu desconcerta pelo outro. Porque a fluidez também incentiva, infelizmente, os motoristas a ultrapassar o limite de velocidade, a ficar desatento. E a desatenção maior, igual ao Brasil, qual é? Celular. Celular. Dirigindo, olhando o celular. sabe que É isso alguns aí. anos atrás, Toné, Maurício Ouvidos tentaram implantar esse pedágio em Porto Alegre. O pessoal que acessasse o centro da capital, não é só para estacionar, é circular com seu automóvel no perímetro central ali da capital gaúcha pagaria esse pedágio, tá? Além do se conseguir vaga para estacionar, isso é outra história. Então, mas quase começou uma revolução farroupilha lá em Porto Alegre quando vieram com essa ideia, alguns anos atrás, de criar esse pedágio para acessar o centro. Mas era a forma de Mas é, reduzir o número de veículos circulando no centro. mas é o que eu quero dizer, né, Tomás e Maurício? Que o que estou dizendo é o seguinte: se a gente olhar para o mundo, nós vamos ver as mais diferentes soluções. Nem todas são aplicáveis aqui em relação à nossa própria cultura. Mas vejam, se não tentar algo, se não fizer algo, as coisas não vão mudar. Aí então vão ficar eternamente reclamando que não tem vaga para estacionar, que o trânsito está isso, está aquilo. Tem que tomar alguma medida. E cabe, obviamente, quem está exercendo, mesmo que transitoriamente, como o Maurício Cardoso, aqui nessa área de coordenação de trânsito, tem a obrigação de tomar medidas. Não vão ser unânimes, não vão ser populares, Com não todo certeza. mundo vai aprovar. Mas no caso do estacionamento rotativo pago, eu já disse aqui, dei um exemplo de um testemunho que eu obtive na cidade de Novo Hamburgo. Convidei as pessoas que são contra a tentar acessar alguma entidade empresarial, porque geralmente as resistências vêm muito pelas entidades empresariais, né, que são mais organizadas, têm um poder de influência maior político, né, na administração. O cidadão sozinho, a cidadã sozinha, fica mais difícil. Mas que essas pessoas contatassem com seus pares, com a Associação Comercial, com a CDL, com o Cindy Lojas lá de Novo Hamburgo, e perguntassem o que os empresários de lá acham do estacionamento rotativo. Pelo depoimento que eu tive, eles dizem que lá eles fazem uma mobilização para não deixar o estacionamento rotativo pago terminar, porque eles viram as vantagens que cada empresa de prestação de serviço comercial teve com a rotatividade das vagas próximas ao seu estabelecimento. Mas é uma coisa, um exemplo recente nosso aqui. Rótula, 5 esquinas. Quem conviveu com o período da construção sabe como que foi a briga para aquela rótula ser construída. O ex-prefeito Ignati quase foi crucificado em praça pública por causa daquela rotatória. E em todo mundo ela funciona. Só em Cachoeira não iria funcionar. Entende? Então, e agora, as mesmas pessoas que criticavam como é que eu posso dizer a palavra? Publicamente, hoje, são as que usam e elogiam a rótula. Então, todo o mundo utiliza o rotativo. Só em Cachoeira que não vai funcionar. Que tem que sair a rotatória lá da
Avenida Brasil. A do Hotel União lá, É. com a Laurico Ribeiro, sim, Ali, a UFSM tá, eles estão no estudo, tiveram agora semana, 15 dias atrás, já fizeram a primeira ou a segunda contagem de fluxo lá e fizeram as medições para fazer o esboço dela. Na verdade, onde for possível, tem que se implantar a rotatória. Já mudamos um pouquinho o assunto aqui. Na Bento Gonçalves com a Marcelo Gama, na Larico Ribeiro com a Marcelo Gama. Onde tem sinaleira, e eu sei que o Maurício é especialista, eu sou apenas um leigo e um usuário, né? Onde tem sinaleira tem que parar, tem que olhar se dá para colocar uma rotatória e tirar essa droga daqui, porque é uma droga, né? As pessoas pensam que sinaleira é para ajudar o trânsito. Não, a sinaleira serve para trancar o trânsito. Ela tranca o trânsito de um lado, libera no outro. Dá uma organizada, mas uma trancada. Façam o seguinte, meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 5, meio-dia e 10, passem na rua Davi Barcelos com o Juvencio Soares, na sinaleira ali. E também Juvencio Soares com a Júlio de Castilhos. E vejam o engarrafamento, as ruas não dão vencimento para a quantidade de veículos que ficam esperando abrir a sinaleira, a ponto de trancarem, inclusive, o fluxo da Júlio e, eventualmente, da Davi um pouco menos. Por quê? Porque tem a tal da sinaleira ali. Se puder, não é em todo lugar, se puder, faça a substituição. Quem é que fez isso com muito sucesso? Capão da Canoa. Sim. Capão da Canoa praticamente extinguiu as sinaleiras. Onde tinha sinaleira, fez rotatória. E funciona bem. Eu morei em Rio Grande 4 anos, quando estudei na faculdade lá. E lá, em 2010, começaram a implementar as mini rótulas. Lá era só com tachão. Ninguém respeitava. Passava por cima. Passava por cima. Aí, o que eles fizeram? Virou um comentário, uma chacota na cidade, tiraram fora. E depois eles fizeram uma educação para essas mini rótulas. Fizeram um explicativo, fizeram uma pintura central, mais reforçada, com os tachões, e começaram a insistir. Os agentes a fiscalizar nos pontos mais críticos, que eram desrespeitados, e o pessoal começou a assimilar. E hoje, se tu andar nas principais de Rio Grande lá, quase todos os cruzamentos pequenos, que não passam caminhões, por causa do tamanho, são com mini rótulas. E o trânsito flui, o pessoal respeita. Maurício, que bom que lembrasse isso. Eu me lembro da última vez que eu fui a São Paulo, parei lá no aeroporto de Congonhas, né, que é no centro da cidade, e me chamou a atenção, andando de táxi, essas mini rótulas, que eu não tinha visto. Porque imagina uma grande cidade, com 14 milhões de habitantes, a quantidade de sinaleira que teria que colocar, né? E gerenciar isso. Sim, a manutenção né? A manutenção, e aí falta luz, aquele negócio não funciona. E é um caos no trânsito, porque tem isso, né? Sim. Quando a sinaleira apaga, bom, se estabeleceu o caos. Mas assim, ó, generalizadamente, ruas relativamente estreitas com mini rótulas. Ou seja, foram tirando tudo que puderam de sinaleiras. A mini rótula, ela tem as especificações técnicas, o tamanho mínimo que ela tem que ter, de diâmetro, tá? Isso tem um manual do mínimo ao máximo que ela pode ter, até virar um empreendimento maior. Mas isso é bem usual para qualquer cidade. Só que é o que o Tomás falou, o pessoal tem que ter o costume. É estranho no começo a adaptação, eu compreendo isso aí, porque muitas novidades às vezes assustam. Mas é a tendência do mundo. A gente pode botar a sinaleira em todos os cruzamentos críticos da cidade, que vai fazer o quê? Vai evitar acidentes. Realmente, em raros casos acontece um acidente de sinaleira, fora uma pessoa que desrespeite muito, mas o trânsito dá, como tu falou, Dan, né? Vai trancar, vai congestionar em algumas áreas. Já a rotatória, a mini rótula, ela faz o quê? Ela dá a fluidez. Ela me permite me deslocar para qualquer direção, não tem proibição de direção nenhuma, porque eu vou fazer o contorno nela, juntamente com outro veículo, e não vou ter conflito nenhum. Maurício, uma outra oportunidade que você estivesse aqui há algum tempo, mencionasse que as medidas de trânsito, elas sempre são provisórias. Por quê? Porque se elas não derem o resultado positivo que se espera, se troca, não há dogma, né? Não é um negócio, eu vou mudar e nunca mais vou voltar atrás ou tentar uma outra alternativa. Não é o caso. Sim, não, com certeza. E o pessoal tem que ter esse entendimento. Como que é aplicado uma rótula? Assim, ó, a estrutura, depois de todo o estudo que a UFSM está fazendo para nós agora do Outra União lá, vai ser colocado os cones centrais, os primeiros dias de começo de aplicação, que é o mais aconselhado a fazer, para que o pessoal entender que ali vai ter alguma construção. E vamos começar a fazer esse estudo em cima disso. Como que vai ser o respeito em relação à rótula de cones? A partir daí começa a ser feito o desenho, o esboço e a construção. Mas, primeiramente, a pessoa vai ser adaptada com um objeto que eu posso tirar.
Então, isso faz parte do estudo também. Ver a aceitação naquele local para poder explicar, para poder dirimir os conflitos que vão aparecer ali. Porque a gente sabe que tem gente que quer dobrar à esquerda, não tem o entendimento de fazer o contorno na rotatória, vai cortar pelo caminho mais fácil. Já aconteceu até nas 5 esquinas ali. Sim, entendeu? ele vai ficar na Vai contramão. ficar na contramão. Então, mas isso aí é o quê? Isso aí é a educação e a pessoa conhecer. 1, 2 vezes já acabou esse problema. Isso aí para qualquer rua, para qualquer tamanho de rotatória, a diferença é o quê? Em ruas que passam veículos maiores, ela tem que ter um diâmetro maior. Se a rua é muito pequena e passa um veículo grande, naquele caso não serve rotatória, porque aí vai ser um problema em vez de uma solução. Isso tudo faz parte do estudo técnico que é feito por o pessoal do trânsito. Maurício, voltando no estacionamento rapidinho, esses 15 minutos, como é que vai funcionar a fiscalização para o camarada não deixar o carro lá e ficar 30, 45 minutos parado o carro A lá? fiscalização, ela é uma volante. Eles estão circulando na cidade, todo mundo tem meu telefone, é público na internet, quem quiser é só pegar lá, me chama ou chama o setor lá, denuncia que tem alguém parado com o pisca desligado ou está há mais tempo, os agentes vão até o local. Se o pisca está desligado, a autuação é direta, porque a placa é bem objetiva. Se o pisca está ligado e teve a denúncia que está há mais tempo, eles são obrigados, como em qualquer lugar, a ficar os 15 minutos e a autuação é feita a partir do momento de chegada deles, eles contam os 15 minutos e fazem a autuação e o procedimento completo. Então não é simplesmente ele chegar lá e autuar o carro que está com o pisca ligado. Por mais que ele. Que nem eu tive um exemplo agora essa semana aqui na Rede Super, que me ligaram, era 1 e pouco da tarde, os agentes estavam na caminhada do Maio Amarelo, fazendo o apoio da segurança, e não conseguiram chegar e ir direto ali. A efetiva é pequeno. Acabou a caminhada, era 3 horas da tarde, acabou a caminhada, e o veículo continuava lá desde a 1h30. E aí eles foram lá e fizeram a autuação do veículo. Até a pessoa não gostou muito, reclamou, mas... E estava com o pisca ligado? Não, pisca desligado. Aí nesse período todo ele ficou mais de 1h30 estacionado lá. Porque eu recebi a reclamação, era 1h35, se eu não me engano, só que eles já estavam no apoio da caminhada do Maio Amarelo. Então a gente não tem um efetivo para que eu tire a segurança das crianças que estavam na caminhada para fazer esse problema ali. Vai acontecer casos de alguém fazer essa parada irregular e não ser autuado, a gente sabe, como acontece em qualquer lugar da cidade, em qualquer cidade. Por quê? Por conta dos braços do efetivo. Mas todo mundo que chamar vai ser atendido. E durante as rondas, as passagens que eles fazem é em pontos estratégicos, tanto de áreas escolares, pontos comerciais, áreas de conflito de trânsito, que é ruas que são mais movimentadas em horários específicos, e agora achei um trabalho novo para eles, fiscalizar o rapidinho. Mas não adianta, que nem a gente conversou. Se a gente não fazer alguma coisa para mudar, nada muda. Mesmas atitudes trazem os mesmos resultados. O nome da vaga é rapidinho, né? Exatamente, é vaga rápida. Então tá. Então nós vamos usar essa expressão. Maurício Cardoso, muito obrigado aqui pela presença. Eu agradeço o convite, precisando, só chamar. Fisicamente, né? Porque hoje com a tecnologia a gente faz por Meet, faz por telefone, né? E a informação chega. Mas presencialmente fica mais fácil o diálogo. Muito obrigado. Eu que agradeço.